Part 2. Miami era um sonho molhado de suor, concreto e promessas falsas. Nos primeiros meses, Tiago Almeida viveu a ilusão perfeita. O dinheiro da herança convertido em dólares parecia inesgotável. Alugou um apartamento de frente para a praia em Brickell, decorado por um interior designer que ele conheceu numa festa em um rooftop. Tudo era brilhante, novo, sem história, exatamente como ele queria. O fundo exclusivo de cripto chamava-se Oron Digital Holdings. O escritório ocupava um andar inteiro em um edifício espelhado, com vista para a Bahia. O fundador, um americano de meia-idade chamado Richard Vance, com um sorriso de televangelista e um relógio Patek Philippe, recebeu Tiago como um príncipe. Tiago, meu amigo, o futuro pertence aos ousados, aos que entendem que o sistema antigo está morto, Richard dizia, passando o braço sobre os ombros dele enquanto mostravam gráficos subindo em telas de 80 polegadas. Você não está apenas investindo, está comprando um lugar na nova aristocracia, a aristocracia digital. Tiago sentiu-se um gênio. Enquanto seu pai sujava as mãos de cimento e seu irmão se enterrava em planilhas, ele estava na vanguarda, onde o dinheiro era feito de códigos e de confiança. A comissão por trazer novos investidores era generosa. Ele começou com amigos brasileiros que também tinham heranças para queimar ou pais ricos para manipular. Cada novo ingresso inflava seu ego e sua conta bancária. As festas eram épicas. Garrafas de Ace Spades e iates alugados para o fim de semana, modelos e influencers em todos os lugares. Suas redes sociais eram um catálogo de luxo desmedido. Vidaderei. Abençoado, o futuro é agora. Ele ligava para o Brasil uma vez por semana, conversas curtas e superficiais. Tudo bem, pai? Tudo ótimo, os negócios estão bombando. Sim, cuido da saúde. Beijo na mamãe. Do outro lado da linha, Eduardo ouvia a voz animada e sentia um frio na espinha. Não era o tom de um filho realizando um sonho. Era o tom de um apostador no pico da sua sorte. Laura sempre pedia mais detalhes, preocupada. Mas Tiago desviava com piadas ou promessas vagas de visita. Lucas, quando ouvia falar do irmão, calava-se. A gaveta trancada no escritório dele pesava como um cadáver. Às vezes ele abria e olhava para os prints de e-mails, para os relatórios de investigação financeira que contratara discretamente. A Oron Digital era uma teia de mentiras. Os retornos astronômicos pagos aos primeiros investidores vinham do dinheiro dos novos. Era o velho esquema de Ponzi, vestido com jargons de blockchain e tokens não fungíveis. E Tiago estava no centro, recrutando incautos. Lucas travava uma guerra interna diária. Proteger seu pai da verdade? Ou expor o irmão antes que mais gente fosse ferida? A lealdade à família brigava com a noção de justiça. No fim, o que o segurava era o olhar frágil de Eduardo. O homem ainda não se recuperara do golpe da partida. Uma revelação daquela magnitude poderia destruí-lo. Enquanto isso, o inverno de Miami chegou, não com neve, mas com uma umidade fria que entrava pelos ossos. E com ele, os primeiros sinais de rachadura. Um grande investidor, um sheik árabe que Richard Vance alardeava como âncora do fundo, retirou seu capital de forma súbita. O fluxo de caixa, que dependia de entradas constantes, ficou comprometido. Os pagamentos de retornos para os investidores começaram a atrasar. Richard convocou os principais recrutadores, Tiago entre eles. O sorriso de televangelista estava tenso. Uma tempestade passageira, rapazes. O mercado está se ajustando. Precisamos ser mais agressivos. Dupliquem os esforços. Tragam mais capital. Quem trouxer mais dinheiro neste trimestre ganha uma Ferrari. Tiago sentiu o primeiro calafrio de verdade. O apartamento em Brickell, o estilo de vida, as festas, tudo dependia daquele esquema continuar. Ele começou a fazer ligações desesperadas. Esgotou sua lista de contatos ricos e desinformados. Começou a mentir de forma mais descarada, garantindo retornos que ele sabia impossíveis. A comissão era sua única fonte de renda agora, pois seu próprio capital estava todo amarrado na Oron Digital. Rendendo, a pressão era uma serpente a apertar seu peito. Ele começou a beber mais, não por diversão, mas para anestesiar a ansiedade. As noites de sono eram cortadas por pesadelos onde gráficos despencavam e rostos de amigos que ele recrutava gritavam ladrão. A carteira de couro que carregava, outrora um símbolo de status, agora parecia uma algema. O golpe final veio em uma manhã de segunda-feira. Tiago foi ao escritório da Oron e encontrou as portas fechadas, um aviso de despejo colado no vidro. Os computadores, as telas caras, os móveis modernos, tudo sumira. Richard Vance e os outros chefes evaporaram, deixando para trás apenas um mar de investidores furiosos e processos judiciais que começavam a pipocar. Tiago ficou parado no corredor gelado do ar-condicionado, as pernas bambas. Pegou o celular para ligar para Richard. A chamada caiu direto para a caixa postal.
Tentou acessar sua conta no fundo. O site estava fora do ar. Aplicativos de criptomoedas que usava para operar mostraram saldos zerados ou em queda livre. O pânico no setor após o colapso da Aurum levou tudo junto. Ele estava arruinado, não apenas pobre, endividado. Muitos dos investidores que recrutara eram pessoas conectadas, perigosas, brasileiros com ligações duvidosas, russos com pouco senso de humor para prejuízos. As mensagens começaram a chegar, primeiro preocupadas, depois raivosas, depois ameaçadoras. Onde está meu dinheiro, Thiago? Você e aquele americano vão me pagar com a vida. Sabemos onde você mora. O apartamento em Brickell foi a primeira coisa aí. O contrato de locação foi rescindido e ele foi expulso com o que conseguiu carregar em 2 malas. As roupas de grife foram vendidas a preço de banana em sites de usados. O dinheiro sumiu como água na areia, pagando uma diária em um motel barato e depois em um albergue imundo no centro de Miami, dividindo o quarto com imigrantes e desvalidos. O orgulho. Aquele que o fizera exigir a herança como um direito, que o fizera olhar com desdém para a vida pacata do pai, começou a morrer. Morria a cada refeição de hambúrguer gorduroso de $1. Morria a cada olhar de desprezo dos antigos amigos que cruzavam com ele na rua e desviavam o rosto. Morria no silêncio ensurdecedor do celular, que não tocava mais com convites para festas, apenas com mensagens de cobrança e ameaça. A gota d'água foi uma noite em que, desesperado por dinheiro para comer, tentou vender o último objeto de valor que tinha, o iPhone 14 Pro Max, no beco atrás do albergue. O comprador, um adolescente nervoso, deu-lhe $50 pelo aparelho e sumiu na escuridão. Sentado no meio-fio, com a nota suja na mão, Thiago olhou para as mãos vazias, as mãos que não sabiam fazer nada além de digitar códigos de transferência e segurar taças de champanhe. As mãos que nunca haviam trabalhado de verdade. Lembrou-se então das mãos do pai. Grossas, com cicatrizes de acidentes de obra, unhas sempre curtas e com uma sujeira entranhada que não saía. Mãos que construíram algo, mãos que lhe deram tudo e que ele cuspiu. A fome na barriga era menor que a fome na alma. Uma fome de lar, de cheiro de lasanha caseira, do som da voz preocupada da mãe, do silêncio solidário do irmão, que ele sempre interpretou como fraqueza, até da cara fechada do pai após um dia difícil, mas que sempre tinha um abraço para dar. O orgulho finalmente ruiu. Desmoronou como um prédio mal construído. E no lugar dele, brotou uma vergonha tão profunda e ácida que o fez vomitar ali mesmo. No bico escuro ele era um fracasso. Um trapaceiro que foi trapaceado. Um filho ingrato que trocou ouro por espelhos. E então veio a memória mais simples, mais dolorosamente doce. A parábola que a mãe lia para ele quando criança, naquele livro de histórias bíblicas ilustradas. O filho pródigo, ele sempre se identificara com aquele jovem aventureiro, nunca com a parte da fome, do arrependimento, da remeu raco. Agora ele era aquele homem comendo lavagem com os porcos. Só que seus porcos eram o desespero, o medo e a solidão absoluta. A frase ecoou em sua mente na voz doce de Laura. Caindo em si, disse: "Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome?" Kendo MC, a lucidez foi um golpe. Ele não tinha nada, ninguém, exceto a possibilidade remota de um perdão que não merecia. Na manhã seguinte, com os últimos dólares, foi a uma lan house imunda. Enviou um e-mail para o contato genérico da construtora Almeida e Filho. Escreveu e reescreveu, as lágrimas borrando a tela suja do computador, para o Sr. Eduardo Almeida. "Pai, eu errei. Errei feio, errei de um jeito que não tem conserto. Perdi tudo. Não só o dinheiro. Perdi minha dignidade, meu caráter, meu direito de te chamar de pai. Não estou pedindo nada, só quero que você e a mamãe saibam que eu estou vivo. E que sinto muito. Mais do que qualquer palavra pode dizer. Se um dia, quando a raiva passar, você puder me dar notícias de vocês, só isso já seria mais do que mereço. Thiago." Ele não assinou seu filho. Não se sentia digno. Clicou em enviar e saiu dali, sentindo-se mais nu e vulnerável do que nunca. A mensagem era uma garrafa jogada no oceano digital. Ele não esperava a resposta. Esperava apenas ter tido a coragem de jogá-la. A mensagem, no entanto, não chegou ao pai. Por um filtro de spam configurado meses antes por Lucas, que bloqueava e-mails de remetentes desconhecidos ou de servidores duvidosos como aquele da Lan House. O e-mail foi parar diretamente na caixa de lixo eletrônico de Lucas. Ele viu o remetente Thiago Almeida, Temp e o assunto. Pai, ao fazer uma limpeza de rotina, congelou. Leu o conteúdo. Cada palavra era um soco. A confissão, o arrependimento, a dor genuína, era a prova de que o irmão havia tocado o fundo do poço. Lucas olhou para a gaveta trancada,
com as provas do esquema fraudulento. Agora tinha uma decisão ainda mais complexa. Mostrar o e-mail ao pai traria uma mistura explosiva de alívio inovador. Escondê-lo seria cruel, mas protegeria Eduardo do conhecimento do fundo absoluto a que Tiago havia chegado e da verdade sobre os crimes. Lucas fechou os olhos, o coração dividido ao meio. Ele salvou o e-mail em uma pasta oculta. Ainda não era a hora. A queda do orgulho de Tiago era real, mas as consequências de seus atos ainda pairavam como espadas. Lucas decidiu esperar. Esperar para ver se aquele arrependimento era forte o suficiente para trazer o irmão de volta, para enfrentar a música. E se ele voltasse, Lucas teria que decidir se o irmão que receberiam em casa era o pródigo arrependido ou um fugitivo da justiça. A volta para casa, se acontecesse, seria apenas o começo de uma tempestade muito maior. Fim da parte 2. Que o Senhor te abençoe. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para receber mais vídeos assim. Obrigado por ter chegado até aqui.